e Daten Jump. Se trata de um anime lançado no dia 1º de outubro de 2005 a 6 de setembro de 2006, com 52 episódios. Por conta de sua baixa audiência, ele acabou não sendo vendido internacionalmente e é muito difícil passar no Japão. Tanto que um DVD foi lançado, mas ele é incrivelmente raro e hoje só temos algumas fotos da produção. Retalha Halloween Special. Trata-se de um episódio especial de Halloween do anime Retalha The World Twinklers, lançado em 24 de fevereiro de 2016 no Japão. Por um tempo, o episódio estava perdido e tínhamos apenas uma captura de tela e um trecho de 15 minutos. Também houve uma retransmissão ao vivo, mas pouco tempo depois ele saiu do ar e não foi possível gravar. Mas aparentemente a Funimation distribuiu o especial em DVD e Blu-ray, e na internet é possível encontrar o episódio legendado em inglês e espanhol no áudio original japonês. Stargel. Trata-se de um hentai do subgênero futanari, ou seja, são aqueles animes que os personagens têm os dois órgãos genitais, em que um dos ovos por muito tempo está perdido junto com alguns episódios. Hoje, o ovo está em sites como HentaiTube e por um tempo, 2 dos 3 episódios estavam no HentaiSia, sendo que o episódio 2 é só um storyboard animatic com os vocais completos, mas entrando em alguns sites anteriormente citados, é possível encontrar apenas um único episódio. Filme especial de Super Mario Bros. Super Mario Bros. Peach Him Kyochutsu Dai Sakuken ou Super Mario Bros. The Great Mission Rescue Princess Peach foi um filme animado lançado no dia 20 de julho de 1986, produzido pela Nippon Television, Kyoto Animation e Group Productions. Essa produção foi feita para promover Super Mario Bros. 2 do Famicom Disk System. Por muito tempo, só foi conhecido o enredo da produção e que essa foi a primeira adaptação da franquia Super Mario Bros. Sim, ele veio até antes daquele filme live action horrível do Super Mario. Seu VHS era raro no Japão, mas recentemente o filme foi encontrado e hoje não é mais uma Lost Media. Sonic X GBA Video Volume 2, também chamado de Sonic X Chaos X Mirror Chaos, foi um GBA Video Pack. Caso você não saiba, GBA é Game Boy Advance, cancelado pela Game Boy Advance. Teria os episódios 3 e 4 Missile Rights Rampage e Chaos X Mirror Chaos da primeira temporada de Sonic X no cartucho. Alguns sites têm informações sobre isso, mesmo que tenha sido cancelado. A data de lançamento planejada era de 11 de maio de 2004, provavelmente foi cancelado por causa das vendas fracas. Pretty Cool Miracle Leap. Pretty Cool Miracle Leap Minachu no Fushi na One Nichi ou Pretty Cool Miracle Leap A Strange Day with Everyone é um filme crossover produzido pela Toei Animation e o 28º filme gerado da série de filmes Pretty Cool. O lançamento dos cinemas está originalmente previsto para 20 de março de 2020, mas foi adiado devido à pandemia do Covid-19 e ele deveria ter sido lançado em 16 de maio de 2020. No entanto, o lançamento foi adiado novamente. No entanto, o filme foi finalmente lançado no dia 31 de outubro de 2020 e é uma questão de tempo até que ele seja distribuído internacionalmente. Kiteritsu Daiyaka. Essa é uma série de mangás escrita e ilustrada por Fujiko F. Fujo, o mesmo criador de Doraemon, lançado entre abril de 1974 a julho de 2000. Uma versão em anime foi feita entre 27 de março de 1988 a 9 de junho de 1996 e chegou a fazer um relativo sucesso nacional e internacional, mas acabou vazando na internet uma suposta imagem de um piloto que não foi utilizado, mas muitos teorizam que seria um outro piloto que não foi utilizado, pois o piloto da série tem 1 hora de duração e não está perdido, mas muitos também teorizam que não passa de uma chapa aleatória de um episódio ou uma arte conceitual, ou ainda por cima uma arte recusada do próprio mangá, mas muitos teorizam que na realidade é uma falsa Lost Media, mas eu não vou afirmar nada, então vou só citar. Soreiki Ampaman. Soreiki Ampaman é um anime pré-escolar japonês baseado nas obras de Takashi Yayaki que decorre de 1988 até o presente. Apesar de muitos episódios lançados em home video, existem alguns episódios que nunca foram lançados em DVD. Os uploads dos episódios podem ser encontrados, mas eles estão em qualidade muito ruim. Os episódios restantes foram lançados em VHS de 2001, mas as fitas estão esgotadas. Versão japonesa de Middle Swamp. Middle Swamp é o 34º episódio da versão de 1963 de Astro Boy. Vale ressaltar que existem vários episódios de Astro Boy dos anos 60 que foram considerados desaparecidos. Dos 193 episódios feitos, os episódios 34, 125, 127, 139, 163 e 191 foram perdidos. Porém, os episódios 34, 163 e 191 foram encontrados. No entanto, deixaram apenas 3 episódios, o 125, o 127 e o 139 ainda faltando. Porém, o episódio 34 é o mais infame dos episódios perdidos. Originalmente chamado Middlemarch no Japão, era conhecido como A Besta de 2000 Phantoms na dublagem de Fred Land nos Estados Unidos. Foi ao ar na Fuji Television do Japão em 20 de agosto de 1963. O episódio centra-se em Astro Boy sendo enviado para investigar pontos turísticos de dinossauros no pântano de Middle em suas proximidades após eventos recentes
Osamu Tezuka queria dar à equipe de Mushi Production uma semana de férias, então eles decidiram terceirizar esse episódio para o Estúdio Zero, um estúdio de animação fundado por alguns dos protegidos de Tezuka, incluindo Shotaro Ishionomori, Shinshin Suzuki, Shiro Tsunoma e a dupla Fuji Fujo. De todas as pessoas listadas, Suzuki é o único com experiência real em animação e, portanto, o diretor do episódio. Todos os outros artistas eram pessoas em quadrinhos que estavam fazendo malabarismo com seu prazo semanal de quadrinhos enquanto tentavam animar. Os resultados não foram nada agradáveis, para dizer o mínimo. Quando a filmagem voltou, Tezuka ficou horrorizado com o que viu. Ele ordenou que o filme fosse destruído, mas apenas depois de ser exibido na Fuji TV. Também foi enviado para os Estados Unidos para a dublagem de Fred Land. A inexperiência dos artistas envolvidos é muito evidente, a animação é muito mal feita e o rosto de Astro Boy aparentemente muda a cada cena para se adequar ao estilo cartunista. Ironicamente, isso torna mais fácil decifrar quem animou qual cena. Esta não foi a primeira vez que Mush subcontratou trabalho para outros estúdios. Os episódios 94 a 144 foram animados na Pay Production, um estúdio que mais tarde ficou conhecido pelos programas de Tokusatsu. Isso se deve ao fato de que Mush estava ocupado trabalhando em programas como Kimba, o Leão Branco e A Princesa e o Cavaleiro. No entanto, o Estúdio Zero não recebeu mais trabalhos da Mush, mas não foi o fim do Estúdio Zero. Mais tarde, eles começaram a empregar animadores reais na equipe e começaram a produzir seus próprios programas, principalmente em colaboração com a Tokyo Movies. O estúdio existiu em 1963 a 1971. Durante anos, apenas a versão dublada dos Estados Unidos era conhecida por sobreviver. Uma faixa de áudio da versão japonesa foi encontrada mais tarde e foi então inserida na imagem da impressão de 16mm dos Estados Unidos. No entanto, a filmagem real da versão original japonesa está perdida, ou seja, a versão original está perdida, mas nós temos a versão americana só que com o áudio japonês inserido. Shin-Obaki no Kitaro. O primeiro episódio de Shin-Obaki no Kitaro foi ao ar em alguns momentos no final de 1971 e terminou em 1972, e o segundo anime do particular Little Ghost, criado por Fujiko Fuji, o mesmo criador de Doraemon. A série teve 70 episódios e as pessoas especulam que a série está perdida porque o software de gravação em casa era muito incomum na época. My Space Miners é um ovo de ficção científica de 1994, produzido pela KSS e dirigido por Mananosuke Lida. A história se passa em meados do século XXI e a humanidade começou a explorar o espaço, sendo que a Planet Catcher Corporation foi a pioneira na captura de cometas e asteroides para utilizar os seus recursos. Em um desses asteroides vive Nambu Ushiwaka, uma criança de 12 anos e a única criança que nasceu no espaço e sobreviveu. Mas a paz é ameaçada por um satélite militar que desencadeia um desastre. Ushiwaka e os colonos devem se salvar sozinhos para evitar o pior. Foi planejado 6 episódios, mas somente 2 episódios foram realizados e distribuídos, mas não se sabe se os 4 episódios restantes foram produzidos, ou no mínimo tiveram seus enredos escritos. Canon é uma franquia de animes baseada em uma visual novel. A história era sobre um menino chamado Yujiro Aizawa que tinha visitado sua prima várias vezes em seu passado. No entanto, ele passa 7 anos sem ver essa sua prima e nem vir à cidade, e finalmente ele volta para ela, e acaba se encontrando com garotas que de alguma forma estão relacionadas ao seu passado. Depois de interagir com elas, ele começa a se lembrar cada vez mais de suas memórias passadas na cidade japonesa da neve. Devido à popularidade do romance, a franquia gerou 2 séries de anime relançamentos do romance visual e mercadorias. Foram criados 3 sites oficiais, estes foram para o anime de 2002, o remake de 2006 e a visual novel. O anime e a visual novel de 2002 ainda têm seus sites totalmente funcionais e intactos, mas infelizmente essa é uma história diferente para o anime de 2006. Ao inserir o endereço do site, você será enviado para uma página dizendo nada encontrado para o anime Canon. A atualização. Aparentemente, a empresa que lançou o Canon de 2006 disponibilizou um novo link online que é possível acessar a versão de 2006, então não é mais uma Lost Media. Mina no Uta. Se trata de uma série rádio e televisão de música de 5 minutos para NHK TV, a Organização Nacional de Radiodifusão Pública do Japão. Ele transmite poucas vezes ao dia entre os programas de televisão e cada programa reproduz 1 ou 2 mais videoclipes. Novos videoclipes são lançados a cada 2 meses juntamente com exibições de videoclipes anteriores. Aproximadamente 500 dos 1.300 videoclipes que entraram em 1961 a 1982 foram perdidos. As fitas de vídeo de 2 polegadas que continham os videoclipes eram muito caras e foram reutilizados para outros programas da NHK. Em 2011, 50 anos após o lançamento de Mina no Uta, foi estabelecido um projeto de escavação para redescobrir videoclipes perdidos. Aceita qualquer mídia com gravação de um videoclipe original transmitido pela NHK desde o início do programa. Mais de 90 videoclipes foram recuperados. Uma parte desses videoclipes foram retransmitidos em um especial de televisão em março de 2012. Kingdom Hearts. Essa seria uma adaptação em anime da popular franquia de mesmo nome Kingdom Hearts.
o enredo, identidade visual e ambientação seriam fiéis aos jogos. No ano de 2002, a produção começou a fazer storyboards e rascunhos para um suposto episódio piloto e foi mostrado para funcionários da Disney. No entanto, a Disney recusou o projeto por julgar incrivelmente sombrio para um programa infantil. E em 2014, o idealizador do desenho liberou os storyboards do piloto no DeviantArts. O usuário chamado Brandon Gonzalez do YouTube entrevistou o idealizador, em que o mesmo abordou tudo isso que eu mencionei anteriormente, que ele seria fiel ao material original, ele ter a mesma identidade visual, ambientação, e que foi recusado por ser sombrio demais. Hoje em dia, existem fãs que clamam para a realização da série do Kingdom Hearts, visto que Gravity Falls fez sucesso com sua aura sombria.